meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, aqui presentes, que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, paz e bem, mais uma vez uma feliz Páscoa para todos. Estamos aqui celebrando a nossa Páscoa anual,
que é a nossa Eucaristia diária que nós vivenciamos, mas hoje tem um gosto especial, porque fazemos memória deste grande acontecimento e único na história da humanidade. Nenhum povo, nenhum credo, ninguém relata, tem este relato de que o seu chefe, o seu líder, a sua entidade tenha ressuscitado. Somente nós cristãos proclamamos isto. E como nós podemos acreditar? Quais são os elementos que nós temos que ratificam a nossa fé? Bom, primeira coisa, nós temos os relatos bíblicos. Ah, mas foi feito por homens. Então, filho, se para você esse argumento não é suficiente, então cai por terra e não escute nada do que eu vou dizer. Porque para mim eu parto do princípio que a Sagrada Escritura, ela é inspirada. Se ela é inspirada por Deus, então eu vou acreditar nisto. E esses homens mostram para nós, há um fato realmente que mudou a história, o curso da vida dessas pessoas. E desde então, vem acontecido e vem chegando até nós. Se fosse eu teria ressuscitado assim. Fogos de artifício, aparecendo brilhante no céu, todo mundo ia ver, e aí ninguém ia ter dúvida. Mas Deus não é como a gente. Apareceu para um, para outro, para 12, para um bocadinho de gente aqui, outro bocadinho de gente ali, e pronto. E todos os demais foram fazendo experiência a partir daquele relato, daquelas testemunhas. Não seria mais fácil ter todo mundo daquela época saber? Os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Muito acima. E o que nós aprendemos com esses relatos, com essas histórias? Hoje de manhã, a gente refletia o encontro de Maria Madalena, que encontra o túmulo vazio. E João, o discípulo amado, que entra no sepulcro e vê vazio, e ele já acreditou de imediato. Só que não foi comum, os apóstolos, os discípulos, cada um teve uma experiência diferente e gradativa. Semana que vem vamos ver Tomé, mais uma vez vamos ver Tomé semana que vem, para dizer, ou seja, que é gradativo, onde cada um vai entendendo e conhecendo e fazendo a experiência. Até mesmo nós, gente, nós vamos aos poucos. Talvez nós começamos o quê? Com uma pregação, uma missa, uma música, um retiro, um filme, alguma coisa que despertou, e ali aos poucos vamos crescendo na fé até chegar no nível maior de crença. Mas ninguém é assim da noite para o dia, é algo gradativo. É o que acontece com os 2 discípulos de Emaús, assim conhecidos. Não são apóstolos, mas são discípulos, e discípulos muito próximos. E eles estavam profundamente decepcionados. Eles presenciaram um assassinato. E não somente Cristo foi assassinado naquela cruz, mas foi assassinada a esperança deles. Eles esperavam que ele fosse libertar Israel. Eles esperavam o Salvador. Então, estavam eles profundamente, é até difícil explicar em palavras a tristeza desses homens. Eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Voltar para Emaús é voltar para a vida antiga. Só que é voltar decepcionado. Não sei se você já passou por uma experiência de acreditar em algo, numa pessoa, num projeto, investir muito e de repente cai por terra. Ou somos traídos, ou não dá certo, ou a pessoa falece, e de repente uma tristeza invade, um desânimo, e a gente não tem mais vontade de nada. Voltar para Emaús é isto, olha, para quê? Posso até morrer agora, perdi a minha esperança.
Diz aqui a palavra que Jesus aparece para eles. E eles não conseguem perceber porque estão como que cegos. Cegos. O que os cegou? Os cegaram. A tristeza e a dor. Quando a dor e a tristeza nos invade, a gente fica cego. Não é só a paixão que cega não, gente. A paixão cega, mas também a dor extrema, a decepção, cega. E a pessoa não consegue enxergar nada a não ser a dor dela. Ela ali chora o dia inteiro, noite inteira, chora, é o pranto. Por quê? O que ela só vê é a sua dor. Jesus aparece, e é interessante as aparições de Jesus. Quem não viu, veja ainda hoje ou amanhã o papo de padre que eu lancei hoje sobre a ressurreição. Lá eu vou explicar para vocês, explico direitinho como se dá a ressurreição da carne, reencarnação, diferença. Vale a pena, assista ainda hoje, senão amanhã, no canal do YouTube, Papo de Padre, ressurreição na carne. A ressurreição de Jesus Cristo, as manifestações dele, nos mostram que ninguém reconhece ele no mundo terreno, ninguém reconheceu. Isso é sinal de que, ao ressuscitarmos, o nosso corpo será transformado. Sim, você vai ficar bonito, pode esperar, um dia, depois de morto pelo menos. Nós teremos algo diferenciado, porque eles não reconheceram Jesus. Os discípulos não reconheceram, só viam a dor. Maria Madalena não reconheceu, pensou que fosse um jardineiro, e outros mais. Maria Madalena só reconheceu por causa da voz. Maria, ela então, Rabuni, foi a voz. Então nos mostra que a ressurreição será algo diferente. E, por outro lado, não é um fantasma, não é um espírito. Ressurreição da carne é ressuscitar a carne, a nossa carne. Jesus foi o primeiro. A nossa carne não é desprezível. Ao contrário dos espíritas e quem crê na reencarnação, quem acredita na reencarnação está negando a fé cristã. Porque Cristo veio salvar o homem inteiro, corpo, alma e espírito. E a carne de Cristo, ela ressuscita, não fica ali morto. O cadáver não é a alma somente de Cristo, é o corpo dele com a sua alma. E esse corpo que é diferente, ele passa através de paredes, mas também ele é tangível. Pode tocar, Tomé, me dá alguma coisa para comer. Então a ressurreição é aquilo que a gente vai viver. Pode guardar, tá? Você vai viver isso, vai lembrar quando você viver, nossa, o padre falou realmente, falou sobre isso. Você vai entender na hora, melhor do que agora. Mas voltando à ressurreição, os discípulos de Emaús, eles vão para Emaús acabados. E no caminho aparece Cristo. E eu gosto desta frase, eu vou citar falando para vocês, tá? Com todo carinho, no mundo bíblico. Cadê você? Cadê aqui? Com carinho. Palavra de Jesus para vocês. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Em outras palavras, seus burros. Brincadeira. Jesus, com toda a paciência do mundo, tenta mostrar para eles. Aí vem a liturgia da palavra, a palavra proclamando, refletindo a palavra. E o coração deles começa a arder, mas ainda não foi suficiente. Só a palavra não foi suficiente para eles. Foi quando então a noite começa a cair, surgir, né? A tarde cai, a noite surge. A noite é o símbolo ali da escuridão, da ausência de Deus, da nossa dor. Eles convidam: Senhor, fica conosco. Eles falam Senhor, mas ainda não é o Cristo.
Senhor, fica conosco. Jesus então finge que não queria, né? Vai, convida o padre não, vou fingir que não vou, mas vou. E aí fica, ao ficar, aqui o extraordinário, Jesus pega o pão, a mesa da palavra, a palavra me leva para a mesa da Eucaristia. A palavra, enquanto a gente vai ouvindo a palavra, e o Cristo está explicando, o Padre está fazendo a sua homilia, o nosso coração vai ardendo, vai abrindo, a nossa inteligência vai se explorando cada vez mais, o entendimento, só que não é suficiente. Só que chega nesta hora, nossos olhos não conseguem enxergar ainda. Foi quando então o Cristo pega, abençoa, e ao abençoar, a cabeça deles abre, os olhos realmente enxergam, é Cristo. Eles deixam as suas dores, entram uma profunda alegria, entusiasmo, e quando eles veem Cristo, ele desaparece, porque agora ele ficou no corpo, no seu sangue. Eles comungam, e imediatamente, era à noite, gente, era de noite. Imediatamente, eles então, naquela mesma hora, já de noite, noitinha, eles retornam para Jerusalém. E lá encontram os 11, que também fizeram a mesma experiência. Realmente ele ressuscitou, que apareceu a Simão. E eles dizem que eles reconheceram Jesus ao partir o pão. É extraordinário. Isso nos mostra, isso é um fato da crença na ressurreição. Gente, eu saio de Jerusalém, o lugar da dor, do trauma, onde o meu mestre foi assassinado, corro perigo de vida, risco de vida. Eu vou para Emaús, eu faço uma experiência e eu volto totalmente transformado, e eu volto para o lugar da ferida. Eu volto sem medo, eu retorno para aquele lugar para dizer para aquelas pessoas que ele está vivo. E outros relatos e outras histórias nos mostram que as pessoas fizeram uma experiência extraordinária, a ponto de perderem todos os medos possíveis. Isto é sinal para mim de que realmente algo aconteceu, de que ele ressuscitou e que não é história, é algo verdadeiro. Para finalizar, trazer para o dia de hoje, nós vivemos nossa Jerusalém, nossa vida, e nós esperávamos que ele fosse nos libertar, e já passa um ano e nada. Quantos mortos. Acabei de sair da missa ali agora, uma mulher, uma paroquiana: padre, meu marido está 9 dias entubado por Covid. E a gente ora, um ano já se passou. Nós esperávamos que ele fosse libertar-nos. A tristeza toma conta da gente, a nossa dor, nossa angústia, e ficamos como que cegos. Cristo continua caminhando do nosso lado, só que nós não enxergamos. Ouvimos umas missas pela internet, participamos aqui e acolá, vamos de vez em quando na igreja, comungamos de vez em quando, mas vai tomando nosso interior, a gente vai desanimando. Os 2 discípulos tiveram a graça de abrir os olhos a tempo e voltar. E eu digo, com toda a dor no meu coração, muitos não vão voltar mais. Não porque vão para o céu ou morrer, porque desanimaram totalmente. Muitos estão desanimando na fé. Eu sei que é horrível participar de missa transmitida pela televisão, pela internet, assim por diante. E com isso vai muitas pessoas enfraquecendo, desanimando. E quando liberar, com a graça de Deus, muitos não mais vão voltar. Por isso compete a nós, Emaús, discípulos, que aqui estamos na medida do possível tentando peregrinar nas nossas dores e que fazemos a experiência, possamos voltar para Jerusalém.
Vamos voltar para as nossas Jerusaléns. E vamos mostrar, dizer para aquelas pessoas que Ele está vivo. Vamos dizer para essas pessoas que não está perdido, que Ele está conosco no partir do pão. E quanto mais nós partilharmos o pão, mais enxergaremos o Cristo. Mas o ser humano, como é que é? Ele partilha algumas coisas, mas vacina não. O que é o pão hoje, gente? Aí você vê os países desenvolvidos, 50%, 70%. Como podem conviver em paz? Eu vi um mapinha, não sei se é real, esse mapinha de projeção mundial, mostrando os países quando serão vacinados. América do Norte, Europa, esse ano ainda. Nós daqui, ano que vem. África, 2023. Por quê? Por que o nosso aqui tem prerrogativa e os demais? Se lá, por exemplo, já chegou no nível onde a classe mais mórbida, ou seja, a classe mais vulnerável está já vacinada, por que não vamos acolher e socorrer os mais pobres? Quando nós aprendermos a partilhar o pão, e o pão tem vários significados na história da nossa humanidade, nós iremos ver o Cristo. Mas enquanto ficarmos guardando o pão para nós mesmos, nós não veremos. Ficaremos com o nosso mundo, o nosso fechamento. E milhares voltarão para os Emaús e jamais voltarão para Jerusalém. Por isso, amados irmãos, que a partir do pão nos ensine a enxergar o Cristo. É ali que nós vemos o Cristo real. Quanto mais nós partilharmos um pouco que nós temos, que seja uma cesta básica ali, seja um pão para um faminto aqui, seja pagar a conta de luz para alguém. A gente esquece que as pessoas têm contas. Então, é um momento urgente, porque Jerusalém está gritando, está matando muita gente. Não fujamos para Emaús, não vamos fugir. Temos que enfrentar Jerusalém. Só que a Jerusalém hoje é algo invisível, que toca todo mundo. Não é um Pilatos que lava mais as mãos, não é o sumo sacerdote que nos persegue, mas é o quê? É um vírus que está matando milhares de pessoas. É a nossa Jerusalém. Não fujamos para Emaús. Vamos, na partilha do pão, reconhecer, nos fortalecer. Ele está vivo, Ele está conosco, e vamos vencer Jerusalém. Vamos vencer aqueles que realmente nos impedem. E aí sim, viveremos uma nova terra e um novo céu, sem medo da morte. Porque se eu for para Jerusalém me matar, glória a Deus, eu vou para o céu. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Sempre seja louvado.